Eh, Meu nome é José Roberto Filassi, eu sou chefe do setor de mastologia da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina da USP e do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. O assunto da minha aula vai ser sobre identificação de risco e as medidas preventivas para o câncer de mama. A importância da identificação de risco e tomada de medidas preventivas adequadas é a maneira mais sensata de se vencer uma doença. E se entende por fatores de risco todos aqueles eventos que podem, de alguma maneira, mudar a probabilidade de um determinado evento ocorrer. Em câncer de mama, foram descritos inúmeros fatores de risco. Vamos falar dos mais importantes, os fatores considerados intrínsecos e fatores extrínsecos. Intrínsecos são aqueles que são inerentes do indivíduo, ou seja, são imutáveis. E extrínsecos são aqueles que podem ser mudados. Dos intrínsecos, o principal é o sexo. O maior fator de risco para ter câncer de mama é ser o do sexo feminino. Outros importantes, a raça ou etnia, ao avançar da idade, o perfil hormonal do indivíduo, atipias celulares presentes em biópsias, predisposição genética, a densidade mamográfica que tem, nos últimos tempos, sendo considerada cada vez mais como fator de risco, e a irradiação. Dos extrínsecos nós temos o estilo de vida, o meio ambiente, a história reprodutiva e o uso de hormônios exógenos. Por que quantificar o risco? É importante que se sustente o nível de suspeita para o desenvolvimento do câncer, para se avaliar o custo e benefício na indicação das medidas preventivas. E também, claro, analisar a necessidade de rastreamento para outros tipos de câncer, principalmente as síndromes genéticas. Foram criados para isso modelos matemáticos para cálculo de risco, sendo aqui os três principais: modelo de Gale, o BRCA-PRO e o Tyrer-Cuzick. No entanto, nenhum desses modelos é perfeito, considerando que cada região tem a sua incidência diferente, e essa incidência vai mudando com o passar dos anos. Considerando também, vejam, a curva de incidência americana, onde o pico de incidência é em torno de 75 anos, e a curva de incidência aqui no estado de São Paulo, do pico de incidência em torno de 55 anos. As populações são diferentes, então a aplicação de modelos matemáticos fora da região onde eles foram criados fica difícil e necessita validação, e é complicado para que se aceite essa imposição. Então nós preferimos, de uma maneira até bastante fácil, dividir os fatores de risco não em intrínseco e extrínseco, mas sim em maiores e menores. Os maiores são aquelas mutações já conhecidas associadas ao câncer hereditário, parente de primeiro grau afetado com menos de 60 anos, irradiação do tórax com menos de 30 anos, a presença de atipia celular, carcinoma ductal in situ, carcinoma lobular in situ, câncer de mama ou ovário prévio, e o avançar da idade. E os menores são esses aqui enumerados, chamando a atenção principalmente da obesidade, a terapia hormonal e a não amamentação, e aqui o etilismo, que tem sido cada vez mais frequente na população feminina. Lembrando que o BRCA-PRO, o BRCA1 tem uma probabilidade de 65% até os 70 anos de originar o câncer de mama, e o BRCA2 45%. E quando lembramos do ovário, o BRCA1 tem uma probabilidade de 39% e o BRCA2 em 11%, segundo a meta-análise de 22 estudos. Comparando o risco relativo de aumento para o BRCA1, nós vamos ver que a população geral tem 10%, e o risco, o BRCA1, 65%, o BRCA2, 45%. Então, o aumento de risco relativo fica 4,5 a 6,5 vezes maior na mulher que tem BRCA1, BRCA2, quando comparado à população geral. No entanto, para o câncer de ovário, onde
a população geral tem em torno de, no máximo, 1% de desenvolver o câncer, ele faz com que o risco absoluto seja 39% ou 11% para o BRCA2. Então, o aumento de risco é muito maior relativamente para o câncer de ovário do que para o câncer de mama, sendo que o câncer de ovário é muito mais, tem uma mortalidade muito maior do que o câncer de mama. Outro fator de risco extremamente importante é a irradiação do tórax em pacientes tratadas por linfoma de Hodgkin. Esse é um dos maiores estudos que tem, com 1.122 mulheres, segmento médio de 17,8 anos e a idade média no tratamento de 26,3 anos, de 5 a 50 anos. Se esperava, nesse período de segmento, de 17,8 anos, o número de casos de 19. No entanto, foram encontrados 122 casos, cerca de 8 a 9 vezes mais. Aqui mostrando que o risco é tanto maior quanto mais cedo é feita a irradiação do tórax. Pacientes com menos de 20 anos têm o risco muito maior do que pacientes irradiadas mais tarde para tratamento do mesmo linfoma. E aqui algo bastante importante: quando a irradiação é feita no manto ou no tórax, simplesmente, e não na pelve, o risco é muito maior. Enquanto que, quando a irradiação é feita no manto e na pélvica, isso levando então à falência ovariana, a falta de hormônio faz com que o risco caia, e o risco fica próximo até do risco da população geral. Esse é um dado importante também, que mostra que o risco de se desenvolver câncer na irradiação por linfoma de Hodgkin é o mesmo risco que leva a portadora de mutação do BRCA, enquanto que para o BRCA2 o risco de irradiação e outros tipos de câncer é o risco estimado e parecido com o do BRCA2. Outro fator importante são as atipias. Esse aqui é um segmento de 331 pacientes com hiperplasia ductal atípica ou lobular atípica, com segmento médio de cerca de 14 anos, 20% desenvolver o câncer. Então o risco seria de 20%, sendo um risco relativo 3,88 vezes maior. E a atipia multifocal é o risco maior que se tem. Então, quando se tem uma hiperplasia atípica ou uma hiperplasia lobular atípica multifocal, o risco esperado para que evolução para o câncer é bem maior do que hiperplasias focais, e principalmente em mulheres mais jovens. E o risco é similar para a hiperplasia ductal atípica e hiperplasia lobular atípica. A incidência acumulada em 30 anos é cerca de 35%. A densidade mamária, que cada vez mais tem se aceitado como fator de risco, tem um importante papel, claro, na nosso planejamento de prevenção. No entanto, falta evidência, pois até o momento não existe um método preciso para se quantificar a densidade mamográfica. Deve ser respondido no futuro. Consideramos a densidade como fator de risco, mas assim, dificilmente poderíamos quantificá-la por falta exatamente de métodos específicos. Então, de uma maneira didática, temos aqui fatores maiores: o avançar da idade, comparando 30 anos com 60 anos, o risco relativo é 10 vezes maior. As hiperplasias, neoplasias intraepiteliais, 2 a 10 vezes maior. Parente de primeiro grau afetado com menos de 60 anos, 2 a 3 vezes. Mutações de alta penetrância, 10 a 20 vezes. Irradiação do tórax com menos de 30 anos, 5 a 20 vezes. E câncer de mama e ovário prévio, 2 a 10 vezes. Quando falamos em risco absoluto, aqui consideramos BRCA1 e 2 com maior de 30 anos, e pode aqui ser incluída também a irradiação do tórax, o risco é 2 a 3%, o risco é 2 a 3 vezes por cento de desenvolver câncer por ano. 1 a 2 vezes para o carcinoma ductal in situ, 1 vez para o carcinoma lobular. Nas atipias,
0,5%, na atipia com história familiar 1%, pacientes com história de câncer de mama prévio têm 0,75% de chance de desenvolver um novo câncer e com mais de 60 anos 0,33%. Então nós dividimos de uma maneira, eu acho que mais adequada, as categorias de risco, considerando assim, risco médio, mulheres de risco populacional, não mais que 14% de risco de desenvolver o câncer de mama durante a vida. De risco moderado, aquelas com um ou mais daqueles fatores menores de risco, 15 a 19% de chance. Risco alto, as atipias ou carcinoma ductal in situ e 2 parentes primeiro grau afetados sem mutação, risco de 20 a 30%. E o risco muito alto, as mutações referidas de alta penetrância, BRCA1 ou BRCA2, o PTEN, a síndrome de Cowden, ou o TP54, a síndrome de Li-Fraumeni. Pacientes não testados, mas com alta probabilidade de portar mutações, que é realmente, talvez no nosso país, o que mais se encontra, pela dificuldade de se testar essas pacientes com essa história. Aparentemente isso deve mudar pela nova lei que obriga que planos tenham que arcar com essas despesas em pacientes realmente com indicação de pesquisa de mutação, e a irradiação do tórax com menos de 30 anos. Essas são as situações que realmente se preocupa pela alta probabilidade de desenvolvimento da doença maligna. Estratégias primárias de prevenção do câncer de mama. Atividade física regular, indubitavelmente, é um aconselhamento que pode ser feito para todas as mulheres por manter níveis hormonais e o peso corpóreo adequado. Porque se sabe que o ganho ponderal, a obesidade na menopausa principalmente, aumenta muito o risco do câncer de mama. Usar anticoncepcionais orais combinados com bom senso, amamentar pelo menos 6 meses por gestação, limitar o consumo de bebidas alcoólicas, que indubitavelmente tem mostrado um aumento de risco, principalmente quando a mulher consome álcool antes dos 30 anos, evitar terapia hormonal por períodos muito longos. Suplementos de vitamina D e de ácido fólico têm sido discutidos como fatores preventivos e podem ser aconselhados. A dieta com frutas e legumes, trocar gordura saturada por óleos ricos em gorduras insaturadas, não foi ainda comprovado que seja um fator de risco ou que se proteja trocando a dieta, porém, é claro que uma alimentação saudável vai manter melhor a homeostase do organismo e principalmente evitar um ganho ponderal. E por último, dessas estratégias primárias, a gente tem que evitar emoções negativas, estresse e depressão, que indubitavelmente aumenta o risco de desenvolver a doença e, quando tem a doença, piora inclusive o prognóstico. Buscar, então, ter o que se chama de coping, atitudes não pessimistas, mas sim atitudes pessimistas. Intervenções de prevenção no câncer de mama. A mais importante das intervenções de medicação já descrita é a quimioprevenção, que foi aplicada no câncer de mama, que é o uso de substâncias ou medicamentos no intuito de reduzir a possibilidade do desenvolvimento e evolução do processo neoplásico, a carcinogênese. Baseia-se a quimioprevenção no estrogênio e no seu receptor, na ação de diminuir a quantidade de estrogênio ou dificultar a ação do estrogênio junto ao seu receptor. Então, realmente, a quimioprevenção do câncer de mama poderia ser chamada de uma maneira mais adequada de prevenção endócrina, onde se usa o tamoxifeno ou o haloxifeno, que são os SERMs, os moduladores específicos dos receptores de estrogênio, e
o inibidor de aromatase, o hexamestano, que foi o último a ser publicado como prevenção de câncer de mama. O primeiro estudo, que é o P1, que é o estudo do tamoxifeno, aonde se foram alocadas 13.338 mulheres com mais de 60 anos, com índice de Gale de mais de 1,66% nos próximos 5 anos, carcinoma lobular in situ ou hiperplasia atípica prévia. Foi dado placebo ou tamoxifeno 20 mg por dia durante 5 anos, e os resultados mostraram que realmente o tamoxifeno diminui a incidência global do câncer de mama em cerca de 50%, a mesma coisa ocorrendo para o carcinoma lobular in situ, carcinoma ductal in situ, e principalmente para a hiperplasia atípica, onde a diminuição da incidência do câncer alcança a casa de 87%, e aqui 70% praticamente para os tumores receptores positivos. Animados com o estudo do haloxifeno, foi então comparado a um outro estudo onde comparou-se o tamoxifeno e o haloxifeno na pós-menopausa, e nas mesmas situações do estudo do inicial P1, e 19.747 pacientes aceitaram participar do estudo, sendo que o tamoxifeno foi dado 20 mg por dia por 5 anos e haloxifeno 60 mg por dia 5 anos, um segmento médio de cerca de 4 anos. Nas conclusões do estudo STAR, o haloxifeno e o tamoxifeno são igualmente eficazes para reduzir a chance de carcinoma invasor de mama em mulheres de risco aumentado na pós-menopausa. Haloxifeno protege menos contra o carcinoma in situ. Porém, o perfil de tolerabilidade é favorável ao haloxifeno, com menos eventos endometriais, tromboembólicos e cataratas. Na atualização do estudo STAR, que é a última atualização, o haloxifeno apresentou 76% da efetividade do tamoxifeno em reduzir a incidência do carcinoma invasivo de mama. O haloxifeno apresentou 78% da efetividade do tamoxifeno em reduzir a incidência do carcinoma in situ de mama. E o tamoxifeno foi superior nas pacientes com hiperplasia atípica e similar nas pacientes com neoplasia lobular in situ. O estudo do hexamestano, o inibidor de aromatase, em 4.560 pacientes que foram randomizadas em 25 mg por 5 anos de hexamestano e placebo, um comprimido por dia também durante 5 anos. Esse estudo é limitado porque o segmento médio proposto de 5 foi feito em 3 anos, o número de câncer de mama foi muito baixo porque a amostra era muito pequena. Assim, recomendações atuais. Tamoxifeno deve ser usado na pré-menopausa, de preferência, eficaz na prevenção do câncer de mama invasivo e in situ em mulheres de risco aumentado para câncer de mama. O principal indicação é em mulheres com alterações histológicas atípicas. O uso em portadores da mutação BRCA1 ou BRCA2 não está estabelecido, mas existem evidências nesse sentido. A dose é 20 mg por dia por 5 anos. O haloxifeno deve ser escolhido para pós-menopausa e, detalhe, pode ser usado por períodos maiores do que 5 anos, e a dose 60 mg por dia. Cirurgias redutoras de risco: a salpingoforectomia bilateral e a mastectomia redutora de risco. Na verdade, discutimos muito sobre a vantagem da adenectomia profilática quando comparados a só observação, a só vigilância, a prevenção endócrina, com o uso do tamoxifeno ou haloxifeno, e a oforectomia profilática. Atualmente, a mastectomia profilática é o método mais eficaz ainda na redução do risco para câncer de mama. No entanto, ela tem as desvantagens, complicações, insatisfações, não previne o câncer de ovário e as indicações são questionáveis. Existem algumas indicações questionáveis. Por exemplo, as complicações. Complicações são cerca de, às vezes, até 30%. Essas complicações maiores que vocês estão vendo em cerca de 10% das vezes.
e quando que tem condições maiores para a paciente ficar insatisfeita com essas indicações. Quando o risco é superestimado pelo profissional, condições emocionais alteradas no momento da cirurgia, separação de casal, problemas econômicos, o esclarecimento insuficiente por parte do profissional com relação à cirurgia, essas complicações cirúrgicas citadas e a discussão da cirurgia ser iniciadas, induzidas pelo médico. Isso aumenta muito a chance de insatisfação com relação ao resultado. A salpingo-oforectomia redutora de risco, ela além de reduzir o risco de câncer de ovário em 80% a 96%, ela reduz o risco de câncer de mama em cerca de 50%, enquanto que a mastectomia não influi em nada no risco de câncer de ovário. Então, podemos, baseados nisso, dividir as estratégias de risco estratificando por nesses 4 categorias que dissemos. Risco médio, risco populacional, programas de rastreamento, início aos 40 anos, temos discutido talvez aos 35, porque como vocês viram, a nossa população é mais jovem do que a população de países como Estados Unidos, Inglaterra, etc. O final continua se a expectativa de vida for maior que 5 anos, o exame clínico deve ser anual, o estilo de vida, apesar de dessa não comprovação, ele deve ser saudável. A terapia hormonal com estrogênio até 10 anos para mulheres sintomáticas sem útero, a terapia com estrogênio isoladamente, terapia associada a estrogênio e progesterona até 5 anos para a manutenção da qualidade de vida. No risco moderado, programas normais de rastreamento, não há suporte de dados para vigilância ou ressonância magnética nesse grupo. Considerar prevenção endócrina baseado nos trabalhos do P1 e no trabalho do STAR. E terapia com estrogênio isolado não está contraindicada. E terapia com estrogênio, combinada estrogênio e progesterona, a menor dose possível e por curto período de tempo. No risco alto, atipias, mamografia anual, ressonância magnética tem alto custo e muitos resultados falsos positivos, levando a muitas biópsias desnecessárias, e isso tem que ser muito bem avaliado quando se pensa em indicar ressonância magnética nesses casos, e o exame clínico deve ser semestral. Na pré-menopausa se indica tamoxifeno e na pós-menopausa tamoxifeno ou mais recentemente o raloxifeno. Com história familiar, mas do tipo não hereditário, mamografia e ressonância magnética anual, início aos 10 anos antes do parente mais jovem afetado ou aos 40 anos, como já dissemos, talvez aos 35. Exame clínico semestral, discutir prevenção endócrina e cirurgia redutora de risco não é recomendação usual para essas pacientes. Risco muito alto, a irradiação do tórax. O rastreamento deve começar 5 a 10 anos após a radioterapia, mas não antes dos 25 anos. Mamografia e ressonância magnética anuais e de preferência intercalados, sendo mamografia, depois de 6 meses ressonância, depois de 6 meses mamografia, depois de 6 meses ressonância, assim por diante. Exame clínico semestral. Prevenção endócrina pode ser apropriada para esse grupo se lembrarmos que aquelas pacientes onde a irradiação da pelve levou à falência ovariana, o risco caiu muito. Apesar de não ter estudos nesse sentido, provavelmente a prevenção endócrina seja bem-vinda para esses pacientes. E mastectomia profilática pode ser discutida, mas também por falta de estudos não é uma recomendação usual. Câncer hereditário, aqui quais são as pacientes que devem ser submetidas aos testes genéticos? Vamos enumerar câncer antes dos 40 anos, mama ou ovário, múltiplos parentes afetados antes dos 50 anos, 2 ou mais, indivíduo com mais de um câncer primário, câncer de mama em homem, carcinoma medular ou triplo negativo antes dos 50 anos, judeus askenazi com câncer de mama, alguns indicam, inclusive, só sendo judeus askenazi já são considerados de risco, de alto risco, história familiar de câncer de ovário e mutação conhecida da família, história familiar de múltiplos tumores.
Manejo, então, da paciente com câncer de mama com mutação. Adenomastectomia bilateral e cirurgia deve ser realizada entre os 35 e 50 anos. Normalmente, nós procuramos preservar o complexo areolo papilar, que esteticamente fica muito melhor e a satisfação da paciente é muito maior. Informação à paciente: a salpingoforectomia bilateral na pré-menopausa diminui o risco de câncer de mama em 50%. E o manejo do risco para o câncer de ovário: a maior parte dos cânceres de ovário são diagnosticados já localmente avançados e, portanto, a salpingoforectomia profilática pode ser a melhor opção e não há como rastrear adequadamente o câncer de ovário, pelo menos até o momento. A cirurgia deve ser realizada após a prole constituída, o quanto antes melhor. Esterectomia deve ser considerada junto à oforectomia, por quê? Junto à salpingoforectomia, porque às vezes essas mulheres, por serem muito jovens, acabam necessitando de alguma atuação de reposição hormonal pela sintomatologia, pela perda de qualidade de vida. Às vezes, com a oforectomia, se opta por usar o tamoxifeno para aumentar a eficácia em proteção para o câncer de mama e, claro, e pela porção da tuba residual na parede do miométrio. E conduta em mulheres testadas sem a mutação. Mulheres quando vão para o teste e têm o teste negativo. Os estudos mostram que essas mulheres, mesmo assim, têm um risco relativo de 4 vezes maior de desenvolver o câncer de mama comparado à população geral. Então, se indica rastreamento especial nessas pacientes com teste negativo. Prevenção endócrina pode ser recomendada, e talvez seja uma boa situação para se indicar a prevenção endócrina, e cirurgia redutora de risco não deve ser usualmente indicada. Por fim, é importante lembrar que a identificação de risco e as medidas preventivas devem ser feitas com bom senso e de maneira adequada, evitando omissões e sem exagero, e no período certo, buscando então resultados melhores ou resultados excelentes no sentido de prevenir o câncer de mama.